Bom dia, o meu nome é Enice Fila, eu sou artesã e hoje eu vou ensinar vocês a estar fazendo o lustre egípcio. É uma técnica diferente de fixação, então eu vou estar explicando tudo para vocês hoje como fazer. Tá? Vou passar para vocês o material que vai ser utilizado para fazer um lustre igual esse que está aqui com a gente. Tá? A gente vai precisar ponteira pequena, castanha 14 milímetros, bola facetado número 8 milímetros, anzol, alicate de corte, alicate bico jacaré, cabo de aço, tá? O cabo de aço é de 15 libras, é o próprio para lustre, fixador, que é essas bolinhas bem pequenininhas. E vou precisar de uma base de inox 25 por 25 com a furação para o lustre egípcio, que é uma furação específica para esse modelo de lustre que eu vou ensinar a fazer hoje. Tá? Então, nós vamos começar. Aqui eu tenho para me auxiliar um manual, que é o passo a passo, aonde eu vou explicar cada etapa de como a gente fixar os fios, de como a gente prender eles na base, a posição de cada fio. Se eu não tiver um guia, alguém para mostrar qual é a posição, vai ficar muito difícil para a gente estar construindo esse modelo. Eu vou começar ensinando vocês a fazer o fio, tá? Que é a base de toda a construção. O fio a gente vai precisar de uma régua para auxiliar, porque é tudo feito sobre medida. Todo o espaçamento ele tem que ser bem certinho, porque senão o nosso lustre ele não fica em harmonia. Vai ficar uma peça para cima, outra para baixo e não vai dar o formato que a gente precisa. Então eu vou precisar de um pedaço de cabo de aço, aí depende de cada tamanho do fio. Eu vou estar fazendo um fio agora um longo, tá? O anzol. E um fixador. Então, primeiro eu coloco o meu fixador e depois o anzol. Faço a voltinha e prendo ele. Com o alicate jacaré, eu vou amassar essa bolinha. Fixei ele, tá? Olha. E agora eu vou colocar um fixador, uma castanha, outro fixador, são 2 fixadores agora, tá? Em seguida mesmo. Outra castanha, mais 2 fixadores. Daqui a pouco eu vou explicar porque que tem que ser 2, tá? Mais uma castanha. E por último, um fixador. Agora, eu vou seguir o nosso manual, tá? Então, assim, aqui a gente tem o posicionamento de cada fio. O fio número 1, ele começa com 1 centímetro. O que seria esse 1 centímetro aqui? É o espaçamento do fio, ou seja, em relação ao fixador. Então, daqui, aqui eu tenho que ter 1 centímetro. Depois, desse fixador aqui até aqui, eu tenho que ter 2 centímetros. Essa é a medida padrão que a gente vai usar. Daqui, aqui 2, daqui, aqui 2, tá? O que vai variar nos nossos fios vai ser essa medida aqui, ó. Entre o anzol, o primeiro fixador e o segundo fixador. Isso que vai variar e que vai dar o formato do nosso lustre, tá? Então, o primeiro fio eu vou fazer com 1 centímetro.
para ser mais fácil para a gente, se você tiver uma toalha, qualquer coisa para enganchar mesmo o anzol, tá? Então você fura o tecido e fixa o anzol, para que você tenha uma referência. Aí você prende ele com auxílio da régua, sempre o ponto zero no fixador, tá? Ó. E aí o que eu faço? Eu trago o meu fixador para cá e deixo 1 centímetro, que é o nosso primeiro fio. Então, ó, se eu conseguir colocar ele no tecido, vai ficar, ó, tá vendo? Preso, e eu vou conseguir colocar a régua na posição certinha que eu preciso. Ó, 1 centímetro, eu marco ele aqui, aperto. Aí venho com a castanha, chego ela, o fixador que a gente já tinha colocado, que é os 2, ó, prendo ele, fixando ela na parte de baixo, tá? Aí, lembra da medida padrão, que sempre a gente vai utilizar 2 centímetros no meio de cada castanha? Então, tá aqui, ó. No sinal 2 da régua, coloco o fixador e fixo. Subo a castanha, tá? O outro fixador. Prendo, mais 2 centímetros. Fixo o segundo. Agora aqui, ó, antes de eu fixar o meu último fixador, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a ponteira pequena e vou aproveitar esse fixador para fixar também a ponteira. Olha. Tá vendo? Passo por ele, ó, e vou puxando, porque eu já tenho a marcação ali. Puxo até ele chegar onde eu quero. O cabo de aço, ele não pode vincar. Se ele vincar, não vai dar o caimento certo que a gente precisa. Fiz, fixo, tá? Junto com a ponteirinha e corto o cabo de aço. O nosso fio tá pronto, o nosso primeiro fio, tá? Agora os demais, a única coisa que vai mudar é aqui. Então, o primeiro fio é 1 centímetro, o segundo fio vai ser com 3 centímetros. Aí, o espaçamento dele aqui é 3 centímetros, tá? O quarto fio é 5 centímetros. O quinto fio é 7 centímetros, 9 centímetros, 11 centímetros, vai aumentando. Por isso que a gente tem que ter o passo a passo, senão a gente se perde na marcação. E embaixo de cada um tem a quantidade de fios. No caso, com 1 centímetro, eu vou usar 4 fios para estar montando. O com 5 centímetros, eu vou estar usando 8. Porque eu vou já mostrar na posição da base como a gente vai distribuir isso. Porque se a gente não fizer exatamente a sequência certinha, vai faltar fio para na hora que a gente montar. Eu já preparei todos os fios com essa metragem, respeitando o primeiro com 1 centímetro, o segundo com 5 centímetros e assim por diante, seguindo o nosso passo a passo. Agora eu vou fazer o fio, que é esse daqui, que dá esse charme no nosso lustre, tá? Que é essa caída, que é exatamente por esse efeito que o nome dele é lustre egípcio. Então, a gente vai fazer esse primeiro, o segundo e o terceiro. Esse, no passo a passo, a gente colocou letras para ficar diferente. Então, esse está com números e esse está com letra A, B, C e D, tá? Na última página, a gente vai ter o primeiro, tá? Ele é com 17 centímetros. Eu já vou explicar como faz ele. O segundo é com 23 centímetros. E o terceiro é com 28 centímetros. Ele é bem fácil de fazer, tá? Assim, só facetado número 8, a gente coloca num fio no cabo de aço.
pega as medidas que eu acabei de passar para vocês. Ó, ele é bem fácil. Eu vou fazer um menor. Então, o que eu vou fazer? Numa ponta, vou colocar o fixador. E o anzol. Volto e travo. Travei ele, faço a primeira medida que é 17 centímetros, ou eu meço numa régua, como aqui eu tenho o do lado, eu vou medir do lado que vai ficar mais fácil para mim, tá? Corto ele, outro fixador. Aqui o importante é você deixar ele bem justinho, para as bolinhas, para que elas não fiquem caindo, senão ele não dá um caimento bonito, tá? Olha. Tá? Então, é o fixador, o anzol, e aí eu vou voltar e vou passar dentro dele. Volto ele. Como o cabo de aço ele tá curto, ele dá um pouquinho mais de trabalho para você voltar. Então, sempre procure trabalhar com um pouco mais de folga para não ter o problema da fixação. Você fixa ele, volta ele, ele vai ficar com 2 anzol numa ponta e na outra ponta, tá? Para a hora que a gente pendurar, ele fique assim. Aí, esse tem os 3 tamanhos, como eu já havia dito, e tem o outro fio, que é o fio D, que é esse daqui, ó. Que a gente coloca ele, a gente vai fazer o mesmo sistema, tá? A gente vai colocar o anzol, colocar os facetadinhos número 8, e por fim a gente vai finalizar, em vez com outro anzol, a gente vai finalizar com a ponteira, para dar a mesma harmonia das ponteiras que a gente usou embaixo. Os fios estão todos prontos, né? E vou ensinar você a estar montando na base, de como é o posicionamento, de como tem que seguir. Eu vou pegar a minha base. Tá? E pelo manual, eu tenho o posicionamento do fio número 1. Então, eu vou colocar o fio número 1 aqui, ó, na parte interna. Melhor virar. Ó, eu vou virar para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Ó, aqui eu tenho a primeira fileira, tá? E a segunda. Essa externa aqui, a gente vai colocar esses aqui, ó, que é aquele A, B e C que eu falei para vocês. Nessa daqui é onde eu vou pendurar esse com o cabo de aço, que é a ponteira, que é com 1 centímetro, que a gente acabou de fazer, tá? Então, eu vou explicar nessa outra lustre que já está fixado, para ficar mais fácil para vocês verem como é que monta. O primeiro fio eu vou colocar aqui, ó, o primeiro aqui, o primeiro aqui. Primeiro aqui e o primeiro aqui. Isso tudo tem no manual, tá, gente? Então, primeiro, primeiro, primeiro. Primeiro nas pontas de fora. O segundo fio aqui e aqui, ó. Esse aqui é o fio número 2. Então, eu coloco esse lado e coloco esse lado. A mesma coisa eu vou fazer atrás. Esse aqui e esse daqui. Tá? Tá dando para entender de como é posicionado? Ó, esse é o primeiro fio. Segundo fio, eu coloco deste lado e deste lado. O terceiro fio, eu vou colocar aqui e aqui. Porque a minha construção dele está sendo assim. Então, primeiro fio, segundo fio, terceiro fio, quarto fio, quinto fio, sexto fio.
dando um acabamento. Isso eu vou fazer a parte externa, depois a parte mediana, a mesma coisa. Primeiro fio, segundo fio e assim por diante, e a parte interna. Terminei de montar ele, vou para essa parte que é o ABCD. Então, o A fixo aqui, nessa posição, A e A, B e B, C e C e o D para finalizar. Só vou lembrar vocês que essa base é uma base que ela comporta a lâmpada GU10, tá? Ela não precisa de reator, isso é muito importante, é de fácil instalação, tá? E eu gostaria de agradecer a vocês, espero que vocês tenham gostado dessa aula, espero que consigam fazer. Qualquer dúvida, sugestão ou reclamação estaremos à disposição através do e-mail vendas@cantodoartesanato.com.br ou nosso telefone 3311 9550 ou material, o kit, tudo você encontra no nosso site www.cantodoartesanato.com.br. Muito obrigada e até a próxima aula.